Boa noite para você que está aí do outro lado da telinha. Boa noite para você que está no transporte público, ônibus, trem, metrô, helicóptero, avião, por que não? Você que está aí no bar, você que está na casa da sogra, você que está no sofá, chegou agora. Você que colocou para nos assistir em Full HD na sua televisão de 50 polegadas da sala. Você que agora brigou com a mulher porque ia assistir o Papo Democrático. Está no ar o nosso Papo Democrático, hoje com a professora Sandra Jacobs, psicóloga, moradora da Vila Guilhermina. Boa noite, professora Sandra. Boa noite, Cobra. Que animação, que gostoso. Boa noite, Joana Nias. É um prazer imenso estar com vocês. Boa! Vou falar agora aqui com o meu amigo que está sempre liderando a bancada, que está dividindo a bancada aqui comigo, sempre na mira dos holofotes. Ele que realmente, ultimamente, tem aberto a geladeira, já tem dado entrevista, pensando que é uma câmera. Presidente do Instituto São Paulo pela Democracia, meu amigo João Ananias Moreira. Boa noite, João. Boa noite, Sandra. Boa noite, Cobra. Boa noite aos internautas. E aproveitando fazer um balanço aqui, Cobra, é muito importante você ter uma psicóloga hoje na live, porque você pega hoje, se você analisar, ter um psicólogo hoje no dia a dia da população mundial, não só brasileira, mundial, necessitaria passar por um psicólogo para saber como vai ser o dia de amanhã, como se comportar, como vai ser o convívio social com as pessoas, como vai poder visitar uma praia, como vai poder andar de barco, como andar de trem, e aí por diante. E por isso, hoje, a gente trouxe aqui uma psicóloga que ela vai dar mais ou menos um parâmetro aí para quem sobreviver a essa pandemia, seguir a vida. E não é sobreviver morte, né, Cobra? Que a morte ela vai vir porque essa pandemia vai trazer transtornos que vai ser difícil você superar. Então, nada mais que um psicólogo aqui hoje para dar um aparato geral, como vai se comportar após pandemia, não é isso? E seja bem-vinda, Sandra, conosco. Obrigada, João. Eu pediria que o João faça as honras da casa, pedir para a nossa professora se apresentar, para depois nós irmos para os nossos boa noite. Bom, como ele disse, né, Sandra, eu tive a oportunidade de bater um papo com ela há um tempo atrás, mas seria importante que nossos internautas hoje queria saber um pouquinho sobre mais a Sandra, falar como ela... Da infância até os dias de hoje, e ficar à vontade para se falar do currículo, né, que deve ser extenso. Eu vou tentar sintetizar, né, João, porque, assim, se a gente for contar a história inteira, né, a gente vai ficar aqui a noite inteira conversando, batendo papo sobre isso. Mas, assim, eu escolhi a psicologia como primeira formação, né, e foi uma escolha certeira para mim, porque eu me descobri, me realizei na psicologia. Eu falo que eu influencio um pouco, na verdade, alguns alunos, porque eu falo que a psicologia ela é assim, um curso lindo, né? Quem dera todo mundo pudesse fazer,
né, que pudesse passar pela psicologia, porque realmente é um curso que encanta, é um curso que mexe assim com a gente em todos os sentidos, né? E quem escolhe essa profissão escolhe realmente por amor. E duplamente por amor eu escolhi educação como a vertente da psicologia. Então, assim, quando a gente se forma na psicologia, a gente pode escolher muitas áreas, né? A gente pode ir para a área clínica, hospitalar, área institucional, social. Existem muitos campos, e hoje mais ainda, né? Que eu estou formada há 2 décadas já. Mas, e a psicologia, ela tem, assim, aberto vários leques, né? E hoje tem psicólogo da tecnologia, psicólogo do esporte, tem várias vertentes. E eu escolhi a psicologia escolar porque eu fui levada, né, para a educação assim, de uma forma muito bacana, porque na minha graduação eu fui conhecendo pessoas ligadas à educação e que me motivaram a fazer um trabalho também ligado à educação. E eu percebi o quanto a educação ela é carente da figura do profissional da psicologia, né? Infelizmente. Então, a gente não tem, ainda não temos, assim, muita abertura nas instituições escolares. Precisaria ter um pouco mais, né? Principalmente na área pública, que é mais difícil ainda o nosso ingresso, né? Agora, a partir daí, né, a partir dessa escolha, eu fui me especializando. Então, a pedagogia, ela veio depois, que eu já estava como psicóloga escolar, e eu senti necessidade de aprender um pouco mais sobre gestão, né? E depois a psicopedagogia, que eu fui trabalhar na área da inclusão também, então eu precisava ter um pouco mais de habilidade para lidar com a inclusão, que também é um assunto assim que precisa ser mais debatido, precisa ser colocado como pauta de importância, né? Não é, infelizmente. E assim, tudo que eu tenho feito nos últimos 20 anos foi pensando na educação e pensando no jovem. Eu escolhi trabalhar com jovens porque eu adoro, né? Eu acho que realmente, para mim, é motivador demais, né? Ajudar a instruir o jovem para o mercado de trabalho, trabalhar com a motivação profissional. Eu acho que isso muda todo um contexto social, né? Que depois a gente pode falar um pouquinho mais aqui. Boa! É isso. Deixa eu abrir aqui com boa noite do Armando Rezende, o Deva... Mas tem que puxar saco, né, Cobra? Hã? Família tudo sempre igual, né? Simone Jacob, deve ser irmã, excelente profissional, tá vendo aí, ó? Ó, o Jerônimo mandando boa noite, o Sandoval de Farias mandando boa noite, Cobre, Joanania, todos os participantes. Joelma Durans tá lá no YouTube, ela não é boba nem nada, foi pro YouTube assistir na TV de 50 polegadas dela, Full HD, vai ver a professora Sandra em Full HD. Dirce Soares tá mandando boa noite, João, a Valéria Cristina, perdeu a hora, João, perdeu a hora, ó, mandando boa noite, a Valéria Cristina mandando boa noite, Alexandre Firmino, boa noite, Sandra Marinho, boa noite. A Sandra ganhou uma camisa, mas parece que vai ser doada, é isso, João? Não veio buscar, né, Cobra? Não veio buscar, tá vai ser doada. Ó, ela falou assim, receba nosso abraço fraterno, amigos, Sandra e professor Wilson, tá bom? Olha aí, Simone mandando um boa noite aí, Sandoval de Farias, boa noite, Sandra Jarkovs, Ivanete Santos mandando boa noite, Antônio Carlos Sacramento com seu boa noite, Lourdes Borges, boa noite, Cobra, João e Sandra, Samanta Beto, boa noite, Pedro Ambrósio, boa noite a todos, Luciana Albertina Ramos, está mandando boa noite, João, Dirce Soares, boa noite, Cobra, Joyce Imafuku, boa noite, Maria Inácio, boa noite, Zana Vieira mandando um oi, Valdo Ferreira, que orgulho, tá dizendo que é um orgulho tremendo, quem mais aqui, vamos aqui que tem muita gente, Antônio Carlos Sacramento, boa noite, Júnior Guaraná Soares, sempre presente, Alessandra Camargo, olá, boa noite, João, Sandra Marinho, receba nossos fraternos abraço, amigo Sandra e professor Will, Suzana, minha irmã do coração, Ana Carolina, Sandra maravilhosa, Mônica Frois, boa noite, Sandra, João e Cobra,
Haneli, Cristina, boa noite. Simone Jarcoves, excelente profissional. Wilson, boa noite, família Jarcoves. Rodrigo Mar, boa noite. Lourdes Borges, em relação à enfermeira obstetra, é importante fazer psicologia para melhor atender. Vamos, daqui a pouco, vamos perguntar sobre isso. Marina Caprio, maravilhosa demais. Mari está dizendo boa noite a todos assistindo. Gleice Silva mandando boa noite. Vamos mais aqui, o Deva está falando, e por falar em currículo, hein? Lá é crime de responsabilidade toda hora, e vai ficando por isso mesmo. O atual governo federal só ultra psicólogo para explicar. Samanta Beto está mandando boa noite aqui. Evaldo Ferreira, amigo de infância da Sandra. Simone Jacob, ela é ótima mesmo. Sana Vieira, boa noite, parabéns, Sam, muito orgulho. Fátima Souza, boa noite a todos os amigos da TV Cobra, boa noite aos Donanias. Sandra Marinho, eu vou buscar minha camisa assim, eu acho que já não tem mais jeito. Vamos tentar. Renan Cavalcante Santana, boa noite todo mundo. Mônica Bilho mandando boa noite. Vamos lá, Juca Rodrigues. Já tem perguntas, meu amigo Joananias? Seu microfone deu problema, hein, João? Seu microfone deu problema. Não estamos escutando. Vamos ver a pergunta da Lourdes Borges, né? Depois a gente começa a outra. Vamos em lá. relação à enfermeira obstetra, é importante fazer psicologia para melhor atender as parturientes? É isso? É isso, Cobra? Peraí, antes de você falar, a Watanabe já teve várias lives conosco aqui, viu? A Jarcoves, a Watanabe já teve várias lives aqui, ó. Tá dizendo que sou filha da Sandra. Quase não parece, né? Parece que tiraram um xerox autenticado, né? O Célio Família 667 mandando boa noite. Sandra Marinho tá dizendo que é linda. Lucilene Arruda mandando boa noite. Marcelo Ferreira, boa noite, amigo. Vera Almeida, boa noite. Sandra Marinho, grande. Yuji, e deve ser isso. Evaldo Ferreira, todo mundo precisa de psicólogo, inclusive os psicólogos. É mais uma pergunta. Bom, vamos para a pergunta que você fez, Joana Inês. Cadê a pergunta? Você colocou aí? Não, você falou a pergunta lá, que se todo mundo para ter parto, não foi isso aí que você falou? Então, em relação à enfermeira obstetra, é importante fazer a psicologia para melhor atender as parturientes, né? Bom, deixa eu responder, mas antes deixa eu explicar, porque apareceu meu nome aí, mas é porque meu filho está acessando pelo meu link, né? Então, é o Yudi. É o meu filhinho de 11 anos. Ah, tá. Por isso que você falou, é minha cara, mas é que sou eu mesmo, ele tá assistindo. Ah, tá. Eu falei, ué, como assim? A mesma pessoa? É que ele tá prestigiando a mamãe, né? Então, olha, é assim, na verdade, eu acho que a maioria dos cursos da saúde já tem no currículo, né? Acho que, não sei se no primeiro ou segundo ano de formação, eles têm a psicologia. Mas, assim, é muito superficial, né? Muitos cursos têm psicologia no primeiro ano básico, mas é superficial, não é como você fazer um curso de psicologia para se tornar um psicólogo, né? Então, eu não acho, de repente, que a pessoa precisa fazer o curso de psicologia para ser um bom um obstetra, ou seja, uma enfermeira obstetra, trabalhar com isso. Mas é importante entender, né, o ser humano e principalmente as consequências, as coisas que a mulher passa, as transformações que a mulher passa quando ela está grávida, depois com o nascimento do filho, e o pós-parto, né, que assim, pode acontecer vários problemas ligados ao psicológico, né? Então, tem muitas pessoas que desenvolvem a depressão pós-parto e outras coisas também, né? Então, se a pessoa ela tem interesse pela área, e seria uma forma de humanizar, né? Seria uma forma de entender melhor o seu paciente. Então, é claro que é importante fazer, mas não é obrigatório fazer, porque você não vai se formar em psicologia, a menos que você queira, né? Boa, respondida aí, tá bem respondida. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: como você analisa os prejuízos educacionais para os jovens que estão sem acesso à escola e para os que estão com acesso online?
Então, essa pergunta, ela é importantíssima agora, né, nesse momento, porque o que acontece é assim, que nós temos um número muito grande de jovens que não têm acesso à internet, né? Para ter uma ideia, em 2018 teve uma pesquisa que fizeram que nós tínhamos 24 milhões de crianças e jovens com acesso à internet, isso em 2018. Se a gente for pensar em números, né, nós teríamos aí pelo menos 20 milhões sem acesso. Hoje, nós temos muitos jovens sem o acesso à internet, e a proposta é online. E outras coisas, né? Porque, por exemplo, tem algumas pessoas que elas não têm acesso a nada, né? Não têm acesso à internet, não têm acesso nem assim a TV, por exemplo, para assistir, porque o governo fez aí um programa, né? Tipo um telecurso, para que a pessoa não tivesse um prejuízo tão grande. Mas isso aconteceu agora há pouco, né? Eles ficaram aí pelo menos 2 meses sem acesso nenhum, a conteúdo nenhum. Então, eles já estão com prejuízo pedagógico que não, né, que nesse momento não dá para suprir. As escolas particulares, aquelas que têm um pouco mais de investimento, elas começaram muito antes, né, com acesso online. A gente conseguiu atender aí uma demanda bem grande de alunos. São poucos que não têm acesso. Mas a gente tem que pensar que, se a gente for analisar, né, no todo, a grande parte das crianças, principalmente aquelas crianças que estão na fase da educação infantil, as séries iniciais, a alfabetização, elas precisam muito mais do que o acesso à internet, né? Elas precisam do contato direto com o professor, da motivação direta com o professor. Então, assim, os prejuízos são enormes, né? Boa. Pedagógicos. Mas deixa eu mandar um abraço aqui. Já concluiu, professora? Concluiu? Não, eu só queria ressaltar uma coisa que eu acho importante, Cobra, que é assim, pode falar. Quando a gente fala da educação, né, estar ausente da escola não é só prejuízo pedagógico, né? E aí entra toda a parte psicológica, porque as relações afetivas, as relações sociais, elas se dão dentro da escola, é no chão da escola, né? Então, assim, esses alunos, esses jovens, eles estão apartados disso, eles estão sem esse contato. Então, os prejuízos emocionais e psicológicos, eles serão muito maiores do que os prejuízos pedagógicos, isso com certeza. Deixa eu mandar um abraço pro tio, o irmão dele, o Beleza, tá cada dia que passa se recuperando mais e mais. Aí tem o nosso fraterno abraço, tio. Logo mais, se Deus quiser, nós vamos ter uma resenha monstra quando ele estiver conosco aí, tiver todo mundo junto e misturado. Fique tranquilo que Deus está passando na frente, Nossa Senhora Aparecida, logo mais ele vai estar aí nessas trincheiras das lutas conosco aí. João, tem pergunta? Cobra, eu queria primeiro 2 coisas. Primeiro, pedir para os 50 e tantas pessoas que estão na live agora compartilhar, comentar, interagir. Vai lá, escute as páginas da professora, da TV Cobra, do João Ananias. Por favor, curta a página, comente, fique à vontade. Mas eu queria também fazer a pergunta, Cobra, o seguinte. O nosso amigo disse aqui o seguinte: todo mundo precisa de psicólogo, até os psicólogos? Principalmente os psicólogos, né? E assim, na formação na verdade, é obrigatório, né? Quando a gente está se formando, está cursando, a gente tem como obrigatoriedade de passar pelo processo terapêutico, né? Principalmente quando a gente está fazendo orientação, então a gente precisa do processo terapêutico. E a terapia, ela é importante em qualquer época da vida. Feliz daquele que consegue, né, que tem a possibilidade de ter um terapeuta, de ter um psicólogo para ajudar, porque é fantástico você ter esse momento para você se descobrir, né? Então, todo mundo precisa e todo mundo deveria ter um. Não, psicólogo não é luxo, né? É realmente, ainda mais como o mundo anda cada dia mais dinâmico, tudo com pressa, tudo com muita pressa, tudo é para ontem, tudo isso acaba ficando uma carga enorme realmente. A minha mãe passa com psicólogo, que ela tem vários problemas de depressão, e graças a Deus, muitas e muitas vezes nós vimos que ela ia bem derrubada e voltava muito melhor, muito melhor. Quando chega final de ano, alguma coisa assim, que ela fica sem
tem as sessões dela, ela sente demais. Psicologia é muito importante. João, quer falar alguma coisa? Não, posso fazer a pergunta novamente? Claro. Professora, como ficam os vestibulares diante dos prejuízos educacionais? Por exemplo, eles queriam fazer agora em novembro. Como vai ficar? Qual o prejuízo? Olha, saiu um pronunciamento ontem do MEC, inclusive, sobre isso, né? O MEC e o INEP. Olha, eu tô com isso na minha cabeça desde ontem, viu, João? Porque saiu um pronunciamento de que o vestibular, o Enem, né? O Enem seria adiado para maio. E, segundo eles, foi feita uma pesquisa com 1 milhão e cento e poucos jovens, né? Dentre os 5 milhões que vão fazer o Exame Nacional esse ano. Deveriam fazer, na verdade, né? Mas aí 50% de 1 milhão solicitaram, né? Opinaram por maio. E os outros 49% queriam que isso fosse adiantado. Então, assim, eu fiquei muito preocupada com isso, porque 4 milhões de jovens que vão fazer, né, que vão prestar o exame, não tiveram oportunidade de opinar sobre a data. E eu acredito que qualquer vestibular antes dessa data é de uma injustiça enorme, porque a gente não pode contar só com os jovens que têm o acesso online, né? Tem muitos isso, né? Da rede particular, mas e as escolas públicas? E o jovem que está se formando no ensino básico público, que ficou sem acesso aí 3 meses a conteúdos? Então, eu acho assim que fazer qualquer vestibular antes de maio seria, na verdade, só aumentar esse abismo de desigualdade, né? A gente já sabe que essa concorrência ela não é totalmente leal, ela é desleal, não é verdade? Perfeito. Isso. Então, a gente precisa, né? Eu acho que isso é um dos tópicos super importantes que o MEC precisa trabalhar e precisa agir com rapidez. O Deva diz o seguinte: Cobra, pergunte para a doutora como ela analisa as atitudes dos atuais governantes dos 3 níveis perante a pandemia. Atitudes psicológicas totalmente estranhas que vêm causando males irreparáveis na população. Como ela vê isso? Por isso a necessidade de pessoas centradas tanto no executivo e legislativo, não é? Como é que você vê isso, professora? Olha, Cobra, eu vou responder mais ou menos o que eu respondi para você lá antes da gente começar, a live, né? Eu li aqui, hein? Tem coisas que a gente não consegue analisar, né? Eu acho que, sabe, precisaria de uma junta médica com muitos psiquiatras bem formados para analisar o comportamento, né, do atual governo e a gente tem aí que estão no poder. Então, assim, eu não vou nem, sabe, entrar nesse mérito, porque, na verdade, o meu julgamento é de que eles realmente não se preocupam com a população, eles não se preocupam principalmente com o jovem, que é a minha maior preocupação, né? Então, eu acho que se eles estão adoecidos, né, eles precisam se tratar, mas antes disso a gente precisaria ter representantes mais efetivos, né? O que falta para nós nesse momento. Porque não é a pandemia que está causando transtornos, né? É a nossa falta de governo que está causando transtornos, né? Boa. João, perguntas? O professor A Vera Almeida da Silva pergunta assim: você acredita em outras formas de terapia e quais? Acredito, sim, né? Eu sou adepta a muitas terapias alternativas, né? Inclusive, eu sou acupunturista também, né? Por formação. E na minha formação como acupunturista, eu fiz, né, um experimento ligado a problemas, acupuntura tratando problemas relacionados à aprendizagem. Então, eu descobri que realmente funciona, né? Eu testei e vi que realmente funciona. Então, eu acho assim que um conjunto de terapias ajuda a pessoa a viver melhor. E tudo que traz qualidade de vida para as pessoas é importante. Então, assim, eu acho que existem várias terapias alternativas que trazem esse conforto, né? Então, acupuntura, masoterapia e outras, reiki, tem muita coisa boa, né? O importante, na verdade, nem é a terapia, mas é o terapeuta, né?
porque se a pessoa for bem formada, qualquer terapia que ela fizer, ela vai ser bem sucedida, né? Ô, João, deixa eu fazer um comentário aqui. O tio disse que a família dele fica muito feliz quando eles estão na live e a gente comenta. Eu acho que não deveria ser diferente, né, João? Uma família que realmente tem um trabalho muito bacana, são amigos pessoais nossos e não é só um caso seu isolado, né? Muita gente passando por isso, ô tio. Então fique tranquilo que o Beleza logo mais vai estar conosco aí com aquela alegria que só ele sabe representar e traz para os nossos corações. A Valéria está mandando para a gente mandar um abraço, uma boa noite para a Luciana, ela está na live. Por favor, João. Abraço, Luciana. Ela está convidando você aí para trabalhar um pouquinho, viu, Cobra? Vai lá trabalhar. Mas um abraço, Luciana, um abraço, Valéria. Cobra, deixa eu dar um outro abraço aí, o pessoal lá, a Maria Inácio, lá do Jabaquara e a Zona Sul todinha, a Mônica, o Rogério. Um abraço a todos lá. Boa. Segue daí, João, com as perguntas que eu vou colocando na tela. A Joyce pergunta aqui, professor, o seguinte: a professora acredita que a maioria das doenças no Brasil vem de fator emocional? Olha, eu não sei se a maioria, né? Se eu falar que é a maioria, eu vou estar afirmando algo sem números, né? Para afirmar isso, eu teria que ter números. Mas eu posso garantir para vocês que muitas doenças, elas são de cunho emocional. Né, a somatização das doenças, ela é muito comum, e às vezes as pessoas adoecem e nem imaginam que isso é de cunho emocional, né? Por isso é tão importante a gente tratar as emoções antes de qualquer outro recurso, né? Eu acho que o mais importante, na verdade, é a cabeça, né? Não tem aquela máxima, né? Mente sã, corpo sã. Então, nós temos que tratar da cabeça para que todo o resto funcione bem, né? Perfeito. Diga, deixa eu falar com a pessoa. Vou dar uma boa noite para o doutor Renan, do Jardim Santo André, e mandar um abraço para ele. Um abraço, doutor Renan. Ô, João, lembrando que o pessoal da Associação Criança Ser Feliz, é isso? Criança é Ser Feliz, tá todo mundo ligado hoje no programa aí, porque afinal de contas, a associação sempre está necessitando de psicóloga. Eu acho que a professora vai ter que fazer mais um bico aí de social, pelo que eu estou entendendo aí. O Walter Rocha, salve Cobra, Joana Nias, a depressão pós-pandemia, será a doença que devemos cuidar, professora? Sim, com isso, com certeza. Sabe que o número de pessoas com depressão tem aumentado muito nos últimos anos, né? E jovens com depressão e ansiedade, assim, infelizmente, né, é uma realidade que nós temos hoje dentro das escolas. Poucos são diagnosticados, infelizmente, porque às vezes as famílias não têm condição de levar, né, para fazer uma análise, um diagnóstico, e às vezes descobrem já quando a pessoa já está num nível de doença bem avançado. Mas o que a gente percebe, né, é que o isolamento ele tem trazido alguns danos para essa condição. E, assim, muitas características depressivas as pessoas têm demonstrado. Talvez não chegue no nível de depressão diagnóstica, né? Mas são características que a pessoa precisa tratar. Então, no caso da pessoa se sentir, né, triste, se sentir, de repente, muito sozinho, precisa procurar uma ajuda antes que os sintomas eles se agravem. E isso vai ter um cuidado muito amplo, né, nas escolas, principalmente, no nosso retorno, porque nós passamos por um processo de adaptação com o isolamento que gerou muita ansiedade, muita angústia e também gerou muita depressão. Então, no retorno agora, que vai ser muito parcial, vai ser muito lento em 2020, a gente vai precisar cuidar também dessa retomada do contato social, né? É um contato social com afastamento ainda, é um contato social que não vai poder ter aquele contato físico direto que a gente gosta tanto, que faz tanta falta. Então, eu acho que realmente a depressão é uma das doenças que precisam estar, assim, em pauta, em voga, para cuidado, né? Com atenção.
O Pedro João pergunta, boa noite. Ele diz doutora, mas nós sabemos que é professora. Como está a política pública para a terceira idade em época de pandemia na sua área? Depois você, João. Olha, eu não vou nem falar muito sobre esse tema, porque não é muito não é muito a minha especialidade, né? Não trabalho muito com essa área. Agora, eu posso afirmar, sim, que nós temos aí muitas pessoas, né, que faziam parte dos projetos públicos de apoio, principalmente aos idosos da terceira idade, as pessoas que precisam de atividades físicas, precisam de cuidados emocionais, fisioterapeutas. Então, assim, a gente percebe que esse afastamento, né, ele tem causado muitos problemas, né? Quem tem pessoas idosas na família, né, sabe o quanto eles estão sofrendo com tudo isso, com essa falta de acesso a recursos básicos que eles precisam nessa fase, né? E eu acho que falta política pública para tudo, na verdade. Eu acho que nós temos uma escassez de políticas públicas que atendam às demandas, seja para a infância, seja para a juventude, seja para os idosos, né? Então, a gente precisa realmente pensar um pouco nisso, né? Boa. João. Tá sem áudio, João. A Magali fala aqui o seguinte, ó, deixa eu pegar da Magali, que passou aqui um pouquinho, peraí. Ela fala desigualdade, deixa eu pegar aqui novamente, ó. Magali fala, infelizmente, muitos jovens continuam sem acesso. Injustiça e desigualdade mesmo lamentável. Ela quer dizer o seguinte, nesse período aí de EAD, aí, que é educação à distância, né? Os governos teve que implantar a educação à distância. Você não acha que esses jovens, esse 1 ano de dificuldade, não vai trazer um prejuízo na educação desses jovens? Como os jovens conviveriam com essa perca de tempo? Olha, como nós já falamos, né, anteriormente, o prejuízo ele já está instalado, não tem como, né? Agora, sim, o que é pedagógico, a gente ainda consegue reverter. Se tivesse um olhar cuidadoso, sensível, com relação a isso, né? Então, em 3, 4 meses, com alguns recursos, a gente consegue reverter isso para o jovem poder, principalmente o jovem que é pré-vestibulando, né? Aquele que está aí para prestar os vestibulares. Então, a gente consegue. Agora, o que a gente não vai, talvez, conseguir reverter em pouco tempo, né, em prazo mínimo, são as questões ligadas ao psicológico, às emoções e tudo isso. Isso vai demorar mais tempo, porque são processos que demandam de mais atenção e muitas vezes não tem profissional suficiente para atender. As escolas, não são todas as escolas que possuem lá um trabalho de orientação, né, que possuem profissionais de orientação ligados à psicologia, que faz uma diferença, né? Então, esses prejuízos são efetivos. O que a gente espera, na verdade, é que exista uma visão um pouco mais humana com relação a isso, né, e eles prorroguem essas datas para que o jovem não fique prejudicado. Porque você imagina a ansiedade de um jovem que está lá no 3º ano do ensino médio, que se preparou durante 12 anos, né, sabe, para esse momento de concorrência, para esse momento de vestibular, e se vê diante de uma pandemia do qual ele não sabe, ele não tem acesso à escola, né, e ele não sabe quando ele vai poder fazer essa prova e como ele vai conseguir alcançar a meta dele, né? Os planos, eles foram adiados, né? Então, eu acho que tem que ter uma sensibilidade aí com relação aos vestibulares, principalmente. João? Professora, você acredita na nova BNCC de ensino médio ajudará a diminuir as diferenças curriculares? Olha, a Base Nacional Curricular, ela traz, assim, conceitos bem bonitos, viu? Eu acho que, inclusive, assim, traz uma sensibilidade, que é uma sensibilidade que a gente sonha, né? Quem aí, assim, acompanha a educação, quem gosta de Paulo Freire, né? Se a gente lê a Base Nacional, a gente até fica emocionado. Você fala, poxa, tem todo um cunho aí humano, uma simplicidade, né, que traz na base a relação socioemocional,
o cuidado com o socioemocional, tem todo um trabalho ligado a competências, habilidades, que a gente prega tanto, né, que é um sonho da educação, na verdade. Então, eu acho que se as escolas tiverem condição, né, de fazer valer a base, de estabelecer um currículo cuidadoso, pensando no socioemocional, né, tem a questão dos itinerários que o jovem vai poder escolher para ajudar no currículo. Eu acho que tudo isso vai ajudar muito a fazer com que esse jovem ele tenha em suas mãos a possibilidade de escolha. Ajuda a diminuir a diferença desde que a base ela seja aplicada na sua íntegra, né? Se ela for aplicada na íntegra, eu acredito sim que há possibilidades. Boa. Vai aí, João, que eu estou compartilhando aqui. Professor, você tem uma pergunta aqui que eu acho que vai em conta do que nós estávamos tentando saber, acho que tem a ver com os jovens também. A professora, em sua opinião, é do Gabriel Nicolosi, tá? Nicolosi. Ele pergunta, professora, em sua opinião, você considera o contato com a arte durante a pandemia uma forma de terapia efetiva? A arte, ela é uma terapia efetiva, né? Por isso existe a arte-terapia. E no dia a dia, né, a arte ajuda muito a gente a expandir o pensamento, a criatividade, a trabalhar as nossas sensações, sentimentos. A arte, ela é fundamental para a vida, ela é fundamental para a sociedade, no todo. Né? E a gente se entristece muito quando a gente vê a falta de valorização da arte. E uma coisa muito bacana, João, é que eu tenho acompanhado aí nas redes sociais vários jovens, né, vários grupos de coletivos formados por jovens que estão fazendo esse trabalho para não deixar com que a arte ela fique adormecida durante a pandemia, né? Então, até quero citar aqui, né, tem um coletivo chamado Coletivo Barbantes, que ele foi inspirado aí, né, nos músicos de formação lá, são oriundos da Unicamp, e é um grupo de jovens, né, são mais de 50 jovens. Como é o nome do núcleo? Coletivo Barbantes. Coletivo Barbantes? Ah, tá. Tá aí uma dica para vocês trazerem aí para uma live que seria interessantíssimo. Tem o contato deles para a gente bater um papo? Tenho sim. Tem aí, ó, Cobra. Vamos fazer a live. Perfeito. Coletivo Barbantes. Muito bom. O trabalho é isso, né? É não deixar a arte adormecer e trazer a arte para ajudar realmente para a gente sair desse processo aí, né? De isolamento, né? Ô, professora, o jovem que recebe orientação para a escolha da carreira tem mais chance de acertar na escolha no futuro, ser um sucesso, né? Olha, eu posso te garantir que o jovem que ele recebe orientação profissional, ele tem mais chance de ser feliz, né? Porque a base da orientação vocacional, da orientação profissional, é fazer com que o jovem ele se autoconheça, né? É o autoconhecimento. E aí, através do autoconhecimento, a pessoa vai fazer as suas escolhas. Mas é escolher algo que tem a ver com você, com o que você gosta de fazer, com as suas preferências, é escolher coisas que te agradem, né? Então, assim, com certeza, o jovem vai ser mais feliz. Isso eu posso garantir. E aí eu acho interessante, que sabe que eu estava lendo um texto do Dalai Lama, e ele falou uma coisa que eu acredito muito. Que ele fala assim, que as pessoas que lidam com jovens deveriam ajudar a formar jovens mais apaixonados, e não jovens bem-sucedidos, né? Pessoas apaixonadas. Porque a pessoa apaixonada, o profissional apaixonado, ele não mede esforços, né? Ele vai dar de tudo para fazer o melhor, ele vai se preocupar com a sociedade, né? Ele vai se preocupar com o papel dele na sociedade. Agora, o bem-sucedido, muitas vezes, ele se preocupa só com o capital, né? E esse é um risco. Então, eu acredito muito que a orientação profissional, ela leva realmente o jovem a escolher algo que o faça apaixonar-se.
Boa, é isso aí. Cobra, deixa eu pedir aqui, Cobra, uma coisa só. Pedir os 67 agora. 67 pessoas estão na live agora. Pedir para eles compartilhar, indicar, comentar. Compartilhar naqueles grupos lá que o Cobra fala, que é do 10 ovos, 5 reais, e aí vai por diante. Então, por favor, faça essa arte aí de compartilhar, né, Cobra? Comentar e interagir. Lembrando que a gente está transmitindo pela página do meu amigo Joananias Moreira, presidente do Instituto São Paulo pela Democracia, e pela página da TV Cobra Notícia no YouTube. Então, você não tem como não dizer que vai mandar para aquela tia do interior, que só sabe mandar áudio, que ela não sabe ver, que ela não sabe... Sabe sim, porque YouTube todo mundo tem. Rede social, hoje quem não tem está de fora. Então, não deixe de compartilhar. Manda no grupo da família, manda no grupo do WhatsApp, manda nos grupos de 30 ovos por 10 reais, mas não deixe de mandar, não deixe de estar aqui nesse bate-papo nessa noite de quinta-feira, se eu já não perdi a noção do tempo, acho que hoje ainda é quinta-feira, né? Acredito que ainda seja quinta-feira. É tanta das lives que nós estamos fazendo em pró de ajudar a população, que às vezes a gente se perde um pouco no dia e no nome do programa, mas esse aqui é o Papo Democrático, então não deixe de fazer sua pergunta e mandar sua pergunta aqui para nós. Joananias, por favor. Pergunta, professora, o jovem que recebe orientação para escolha... Não. Todas as instituições... todas as instituições de ensino possuem proposta para orientação de carreiras e vestibulares? Olha, deveria ter, né? É um sonho, na verdade, que todas as instituições de ensino tenham, né, pessoas qualificadas para trabalhar com orientação. Sabe que existe um projeto de lei já há muito tempo, né, que fica tramitando e nunca consegue fazer valer, que é a obrigatoriedade do psicólogo escolar. Ter um psicólogo dentro das instituições escolares para orientar o jovem de uma forma mais efetiva. Existem nas instituições pessoas que fazem um trabalho ligado ao vestibular, orientam, mas muitas vezes não tem formação para isso. Então, o que acontece? É superficial, né? Fica um trabalho, mas é um trabalho superficial. O ideal seria, João, que todas as instituições tivessem por obrigação ter um profissional formado para trabalhar com a orientação profissional, né? Então, teve uma estatística que foi feita uns dias atrás, inclusive me mandaram, sobre orientadores, né? Orientadores na educação. E, assim, a grande maioria são mulheres, só que só 5% dessa orientação é feita por psicólogos. Então, eu acho que é muito pouco, né? Ainda nós temos pouco espaço ainda na educação, infelizmente, precisaríamos ter mais. Professora, a Mariana Caprio diz o seguinte: como ex-aluna, garanto que ela forma jovens mais apaixonados. Você dá aula numa sala de aula ou no nome do programa Em Nome do Amor? Cobra, antes dela responder, Cobra, deixa eu só pedir um favor. Coloca da Mariana aí, fala, Mariana, por favor, né? Já que, adora a professora, pede ela para compartilhar lá todos aqueles grupos dela, curta a página do TV Cobra, curta a nossa página, e como ela tem muitos jovens, vem fazer parte do nosso projeto, né, Cobra? Vem aqui, querer fazer uma live conosco, vem aqui bater papo conosco, viu, professor? Chama ela, mas pode responder. Obrigado, desculpa a intervenção. A Mariana é uma das jovens que eu conheci aí bem pequenina, né? Fui orientadora, e tenho amizade com ela, hoje é amizade pessoal, né? Eu falo até que ela é minha filha, né? Eu chamo ela de filha. Assim como o Gabriel Nicolosi, que também fez pergunta aí, a Ana. Ana é minha colega de profissão hoje, Ana Carolina. Ela foi fazer psicologia e tenho certeza que eu tive um pouco de influência nisso. A Mariana é um gêniozinho aí que estuda na Federal, né? A pessoa, nossa, fantástica, super competente. O Nicolosi também, aluno agora está se formando, né, de letras da USP. Então, assim, graças a Deus eu consegui orientar bem, né? Eu tenho feito um trabalho aí que eles são apaixonados mesmo pela profissão. A Dayana fala, viu, Copa? Gostei da forma que a Dayana falou, tá? Boa noite, companheiros e companheiras. Gostei, já gostei da Dayana. Venha fazer parte do nosso projeto, né, Cobra? Não é isso?
É isso aí, Daiane. Boa noite, companheiros e companheiras. E tem uma nova nomenclatura aí que eu não consigo pronunciar. Não sei se a professora consegue. Como é que é aquele que vai o X e o S? Como é que chama? Os companheiros, né? Eu não consigo pronunciar, mas o pessoal consegue pronunciar. Eu sou mais da antiga, sou da velha guarda. Júlio Lorena, antes de orientar, precisamos criar as oportunidades. Não acha, professora? Eu acho. Eu acho sim, e eu não me engano com relação a isso, né? É como eu falei, eu trabalho em uma instituição particular, né? E estou há 20 anos na rede privada. E a rede pública abriu pouco espaço, na verdade, para a gente, né? Fazer os trabalhos. Faço trabalho voluntariado na rede pública, mas, olha, por incrível que pareça, é difícil até a gente ter a chance de fazer o trabalho voluntariado, né? Tão burocrático que é a nossa entrada nas instituições. E eu não acho realmente que existe igualdade de condições, não, né? Eu acho que ainda existem os privilegiados e existem aqueles que estão aí na luta, buscando recursos para conseguir concorrer a algumas vagas aí das universidades. Então, eu não me iludo, não, viu, gente? Eu não sou uma pessoa iludida com relação a isso. Né? Tenho orgulho daqueles que eu orientei e oriento, porque eu acho que a gente consegue fazer um bom trabalho, mas gostaria de fazer muito mais, né? Gostaria de estar realmente aí atuando mais nas instituições públicas, porque eu acho que lá é a maior carência, né? Lá está realmente a necessidade do nosso apoio. Faço, mas ainda é pouco, porque a gente não consegue muito espaço. Legal. Vai, João. A Joyce Mafuco pergunta: todo professor é um psicólogo? Qual a maior dificuldade dos alunos hoje em dia? Não, infelizmente não. Psicólogo é psicólogo, né? O professor ele tem que ter a formação pedagógica ou específica. O que eu falo é o que eu falei também naquela outra pergunta, né? Bom seria se todo mundo tivesse um pouco da formação psicológica, porque eu acho que a formação psicológica ela ajuda você a trabalhar melhor com a área que você estiver atuando, não importa qual seja. Né? Se você tiver como o seu objeto de trabalho o ser humano, então é importante que você entenda um pouco da psicologia, porque você entendendo como funciona a mente humana, o comportamento, você vai ter muito mais tolerância, né, no seu trabalho, você vai ter muito mais, você vai se capacitar muito mais para fazer o melhor dentro da sala de aula, né? Perfeito. Cobra, eu quero só informar os nossos internautas agora que nós temos programas aqui na TV Cobra, um TV Cobra acho quase todos os dias das 10 da manhã, e também aqui na nossa página, na TV Cobra, toda terça, quarta e quinta, às 19 horas. Sempre tem um assunto diferente. A semana nós tivemos já psicólogos, na semana passada tivemos médicos, tivemos pessoal do meio ambiente, já tivemos pessoal do líder comunitário, já tivemos pessoal do CNDCA, então tem muita gente aí. Posso fazer a pergunta ou você vai fazer da Valéria? Faz aí. Da Valéria primeiro. A Valéria diz o seguinte: depressão é a doença dos últimos tempos, doutora. Você não acha que a psicologia deveria ser mais trabalhada nos postos de saúde? Acho sim. Eu acho que a depressão ela é uma doença de muito tempo, né? Nós tivemos casos assim de depressão durante muitas décadas, né? A depressão existe há muitas décadas. Ela só não era diagnosticada. Hoje a gente tem uma forma muito mais simples, um acesso muito maior das pessoas com profissionais que conseguem fazer esse diagnóstico e muitas vezes um diagnóstico precoce que ajuda no tratamento. Eu acredito que as terapias deveriam ser difundidas em todo o sistema de saúde. Mas como eu falei da psicologia na educação, que tem pouco acesso, nós temos também pouco acesso na saúde. Né? Então, por exemplo, as pessoas vão nos postos, nas UBSs, nas AMAs, procurar esse tipo de atendimento, até tem profissional trabalhando, mas tem uma lista de espera lá gigantesca. Né? Então, assim, a espera por um atendimento público é muito longa, é uma espera muito demorada e, às vezes, a pessoa não tem esse tempo para esperar. Às vezes ela está num estágio de doença que ela precisa de um tratamento rápido.
né? Então, eu acredito sim que nós deveríamos ter muito mais profissionais trabalhando na saúde, com certeza. Isso é a falta de investimento do Estado? No caso, seria o Estado mínimo, não é verdade? Como o Estado era grande, quando o Estado era grande, não tinha um pouquinho de investimento, não seria o Estado mínimo que deixou de investir um pouco mais? Não seria isso? Eu acho que nunca houve esse investimento, né? Porque só eu tô formada há 20 anos, já não tinha esse investimento antes e não mudou muita coisa, viu, João? Né? Não mudou muita coisa. Melhorou, mas ainda não resolveu a demanda, né? A demanda de atendimento é muito maior do que a quantidade de profissionais para atender nas redes públicas. Boa. Vai daí, João. Posso fazer 3 perguntas em uma? Pode. Então vamos Tá na lá. promoção hoje. Vou fazer 3 perguntas em uma. Qual o papel das lideranças jovens no seu ponto de vista? A escola é um palco para o surgimento de lideranças e futuros políticos? Ou essa tendência só se manifesta nas universidades? Não, tudo tem a ver, né? Uma tem a ver com a outra. E sim, né? As lideranças, o jovem ele tem assim um papel fundamental na sociedade. E graças a Deus, apesar de não ter tanto espaço, né? Eles não têm ainda, eles não ganharam ainda esse espaço todo, mas eles estão fazendo coisas efetivas, eles estão trabalhando, né? E a gente percebe quando a gente começa a acompanhar esses coletivos aí, né? Como eu falei, tem esse coletivo que eu falei da arte, que é totalmente de jovens, né? Tem um programa, um aplicativo, chama Projeto Juntar, que também é um aplicativo que foi desenvolvido por 3 jovens, né, recém-formados aí, e que tem o intuito de juntar eles juntam, através do aplicativo, doações para reverter isso para as comunidades carentes, né? Agora, na época de pandemia. Mas é um projeto que ele vai, com certeza, ele vai ficar aí e vai fazer muitos programas sociais, vai ajudar muitas comunidades, mesmo quando nós saímos do isolamento. Foi desenvolvido por jovens, né? Inclusive, um deles é o Pedro, que é meu sobrinho, né? Também é oriundo lá da USP, formado em administração, menino super novo, 24 anos, né, e faz coisas fantásticas, né, tem uma visão social, assim, incrível. Eu estava acompanhando essa semana, né, teve até não sei se vocês viram, mas eles estavam fazendo uma greve dos aplicativos, dos entregadores de aplicativo, que a grande maioria são jovens, né, que fazem essas entregas, né, dos aplicativos. E eles estavam em greve, né, acho que foi até em Belo Horizonte, se não me engano. E assim, são lideranças jovens, né? E eles têm força. Quando um jovem decide reunir outros jovens, eles fazem isso com uma eficiência que é invejável, né? Eu acredito que tem muito político aí de longa formação política que não consegue juntar tantas pessoas num comício como um jovem consegue juntar quando ele quer fazer aí sabe, um evento, quando ele quer fazer algo ligado, sabe, ao social, ou ligado a qualquer outra coisa, à arte. Então, eu acredito muito na liderança jovem. Eu acho que o caminho é a gente dar voz para os jovens, né? Porque eu acho que eles é que estão aí com a visão de mundo muito mais ampla do que a nossa, né? Então, eu sou a favor. Pergunta importante do Guilherme Mafucu, João. Supera qualquer outra pergunta que você tinha no pente aí, ó. Qual o tratamento para crianças com depressão? Cobra, antes que você conclua, pede para a Carolina mandar de novo a pergunta para a gente, por favor. Estou fazendo a mesma coisa, João. Estou tentando achar aqui. Carolina, não conseguimos achar sua pergunta. Fomos e voltamos no chat, não encontrei. Às vezes o chat dá uma falhada. Ele vem, ó. Quer ver, ó? Ó o caso da Moni Costa, ó. Você tá vendo, ó? Ele vem sem nada. Então, Carolina, por gentileza, mande de novo sua pergunta. Professora. Vamos lá. Soletre e Mafucu, professora. IMAFUK1. Diga lá, vamos lá. Então, olha, Guilherme, o tratamento para crianças não é tão diferente como o tratamento para qualquer outra pessoa com depressão, né? Na verdade, é uma junção de profissionais que atendem qualquer pessoa que tenha um diagnóstico de depressão. Então, é o profissional da psicologia, o psicólogo,
Só que no caso da criança, a psicologia, a terapia, ela é feita de forma diferente, né? A gente chama de ludoterapia, que é uma terapia feita para crianças, né? Através do brinquedo, através de recursos que são totalmente lúdicos. Do adulto não é assim, é diferente. Mas é uma junção do psicólogo e do psiquiatra, né? Porque a depressão, ela precisa do tratamento medicamentoso, então precisa estar junto, o psicólogo e o psiquiatra. E se tiver algum outro problema, algum outro transtorno, tem que incluir mais algum tipo de profissional. Perfeito. João, você vai fazer a da vez? Professora, vou falar do Ademar Silva Neto. Pode falar do Ademar aí, Cobra. Vai que eu tô achando agora. Vai, pode falar. Então vamos lá. O Ademar Silva Neto diz o seguinte: eu trabalhei muito tempo com oficinas de música na Secretaria SMC, Secretaria Municipal de Cultura, deve ser. Os resultados foram muito bons. Como desenvolver a disciplina de música nas escolas? Olha, eu sou super adepta à arte na escola e à música principalmente, porque a música, ela consegue, assim, um efeito muito positivo com relação às habilidades, desenvolver pensamento, raciocínio. Então, eu acho incrível as escolas, né, que promovem a música, né, é importantíssimo. Algumas escolas, eu não sei na rede pública, eu não sei como isso funciona na rede pública. Na rede particular, nós temos dentro do currículo, né? A música faz parte do currículo. Então, alguns dentro do currículo de artes e outro como uma matéria específica. É de extrema importância, eu acho fantástico, porque você desenvolver a habilidade musical, né, na criança, no jovem, muitas vezes você já está dando a ele aí um caminho profissional, você já está mostrando para ele uma habilidade que ele pode desenvolver depois profissionalmente. A Tiele, João, fez essa pergunta 3 vezes. Por gentileza. Então, Cobra, professor, responde essa aqui, depois a da Carolina, Cobra, por favor. Tá. Da Tiele como o bullying, né? Algo recorrente nas escolas, e seria bom ter um psicólogo para fazer acompanhamento com os jovens? Peraí. A pergunta da Carolina você fez lá em cima do BNC. A pergunta do BNC, a professora não respondeu sobre o BNC? Eu acho que... Bom, mas vamos lá. Não, né? Tá. Não, tem a ver, mas vamos lá. Bom, a Tiele faz o seguinte, professora. Professora, como o bullying é recorrente nas escolas, não seria bom a escola ter um psicólogo para fazer acompanhamento com os jovens? Sim, seria importantíssimo, né? Esse é o diferencial, né? Quando você tem dentro da escola um orientador que é também psicólogo, a gente consegue fazer algumas atuações, né? Algumas ações preventivas e muitas vezes profiláticas, porque eu acho que, na verdade, a gente precisa, para trabalhar o bullying, a gente tem que trabalhar com a prevenção do bullying, né? Porque depois que ele já está instalado, aí é só apagar incêndio, não é? Então, aí qualquer pessoa pode fazer. Eu acho que o psicólogo ele é fundamental para realmente evitar a atitude do bullying na escola, né? Já promover programas dentro da instituição que garanta realmente que o jovem tenha, né, uma visão diferente sobre as relações com o outro. Tudo isso está no socioemocional, né? É a tolerância, a convivência, a boa relação, saber entender as pessoas, reconhecer as falhas e aceitar as falhas de si mesmo e dos outros. Se a gente consegue fazer um programa assim dentro da escola, você evita... Não vou dizer que a gente elimina, né? Porque a escola é transicional, né? Alunos entram e saem. Então, a gente tem que trabalhar isso o tempo todo, né? Boa. A Carolina Souza diz o seguinte: as escolas têm que ter psicólogos, mas isso não deveria estar no PNE, incluída na BNC e virar lei, professora? Deveria virar lei, né? Como eu falei, existem alguns projetos de lei para incluir obrigatoriamente os psicólogos na escola, mas, infelizmente, nós não tivemos ainda essa obrigatoriedade. A PNE, né, e a BNCC, eles trazem um projeto super bacana, que é ligado ao socioemocional, que seria lindo se o psicólogo atuasse. Mas, se não for obrigatório... Então, aí não tem como
não tem como, né? A gente faz quando a gente tem espaço, né? Boa. João, acho que vai lá, João. Você tem pergunta, depois eu faço outra. Eu ia fazer da Mari aí, da Mari Gardner, Cobra. Mari Garden passou batida, né? Deixa eu achar aqui. Doutora, é o seguinte, você tem boa ela noite. tem aqui. Eu tenho aqui, ó. Boa noite. Em tempo de isolamento social, em que as pessoas estão reclusas em suas residências, há um aumento da ansiedade, o que ela recomenda para controlar essa ansiedade? A ansiedade é o mal do século também, né? Muito se fala da depressão, mas a ansiedade ela é tão assim, prejudicial e perigosa quanto a depressão, né? E acaba que uma pode levar a outra. Então, eu acho, sim, que aumentou muito o nível de ansiedade das pessoas, porque as pessoas precisam aprender a conviver, né, dentro de casa, aprender a conviver consigo mesmo, que é o mais difícil, e com seus pares, né, com as pessoas da sua família. As pessoas que estavam acostumadas a trabalhar o dia inteiro, se ocupar o dia inteiro, elas não tinham muito tempo para essa convivência, né? Elas não estavam tão preocupadas com essa convivência, porque quando a convivência é ruim, a pessoa sai de casa, vai trabalhar e volta no final do dia, e mal se fala sobre isso, né? Agora, para tratar a ansiedade, ou para pelo menos diminuir um pouco a ansiedade, é importante que a pessoa procure fazer coisas que lhe causam uma sensação de bem-estar, né? E não ficar pensando no que falta fazer, né? Eu acho que tem que baixar um pouco o número de coisas que são obrigatórias a serem feitas dentro de casa. Primeira coisa, né? Quando nós começamos o isolamento, as pessoas falavam muito assim, vai, sabe, procura uma atividade para fazer, vai fazer um curso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e é como se as pessoas tivessem que se manter ocupadas o tempo todo, sabe? E isso gera ansiedade. Você não precisa estar ocupado o tempo todo, você pode ficar um pouco sem fazer nada também, qual é o problema, né? A ociosidade, ela é importante também, né? Inclusive, eu tenho dito bastante isso, né? Parem de ficar tentando preencher 24 horas do dia, a vida não é assim, né? Você tem que preencher o momento do dia, só que você tem que ter tempo para não fazer nada também, né? Para não ficar se preocupando tanto com o dia de amanhã, se você tem algo para fazer, se você está cumprindo com um cronograma aí de cursos, de lives, de coisas que você está pondo na sua vida. Então, tomem cuidado para não estar ocupando demais o tempo, né? Eu acho que isso causa ansiedade também. Vai fazer alguma coisa diferente, ou não vai fazer nada. Senta no sofá lá e vai ficar sem fazer nada um pouco, sabe? Eu acho que isso ajuda a diminuir, né? Fora os exercícios que a gente tem para ansiedade, exercício de respiração, né, de pensamentos, que é para você diminuir o fluxo de pensamentos, isso ajuda bastante a diminuir também a ansiedade. E no caso de você se sentir extremamente ansioso ao ponto de ter efeitos físicos, né, como angústia, palpitação, mal-estar, ficar ofegante, tudo isso é ansiedade. Então, você pode procurar algumas atendimentos online. Tem muitos terapeutas hoje fazendo atendimento online, né? Tem muito psicólogo atendendo online, não precisa ter um contato direto. Então, isso também ajuda. Boa. Ô João, estamos aqui, o tempo, o diretor já chamou, estamos a milhão. Queria que a doutora falasse, a professora, o pessoal chamando de doutora, eu queria entender. Produção, eu queria que alguém pegasse a postagem do Wagner Alves, desse uma olhada para nós no Instagram. Não, negativo, João? Ah, tá. A Valéria Cristina diz o seguinte: o que leva à depressão? São problemas sofridos no dia a dia ou genética? A depressão ela tem várias vertentes, né? Ela tem uma disfunção que é fisiológica e ela tem também a questão histórica, né, da pessoa. Tem pessoas que desenvolvem um processo depressivo depois de um trauma ou depois de uma situação de luto ou de uma qualquer outra situação, né? Então, a causa da depressão, ela não é só emocional e não é só genética, ela é um conjunto de coisas, né, que levam a pessoa a um estado depressivo. Existem pessoas, como eu falei, que têm características ou têm sintomas,
mas elas não estão ainda com depressão, né? Então, nesses casos, até é mais fácil tratar, e é mais, né, se a pessoa for diagnosticada precocemente, ela vai sofrer menos, né? Porque a depressão é uma doença que traz muito sofrimento, né? A pessoa depressiva, ela é uma pessoa que ela é mal entendida, ela é mal interpretada, né? Ela é julgada o tempo todo, e as pessoas precisam aprender a lidar com a depressão como qualquer outra doença, né? A pessoa tem diabetes, ela não é julgada. A pessoa tem pressão alta, ela não é julgada. Mas se ela tiver depressão, ela é julgada, né? Então isso faz também com que a pessoa esconda muitas vezes que ela tem depressão, faz com que ela tenha vergonha de procurar um tratamento. Então a gente tem que primeiro desmistificar, né? E as causas, elas são está ligada a problemas fisiológicos e a problemas emocionais, problemas de história, de vivência, várias coisas. Quem já não ouviu falar que depressão é frescura, né? Quem já não ouviu falar demais? Mas, professora, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso Papo Democrático. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais agora, o que gostou, o que não gostou. Já fica o convite da nossa direção, meu diretor está falando aqui, que vai entrar em contato com a sua secretária, com o seu pessoal de assessoria, para poder estar marcando uma próxima live. Fique à vontade. Olha, eu agradeço muito o espaço, porque falar sobre educação, falar um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolve, né, isso é prazeroso demais, porque eu faço o que eu amo fazer, né, eu sou apaixonada pela minha área, pela educação, e eu quero agradecer, na verdade, eu quero agradecer o convite de vocês, quero agradecer ao Rodrigo, que foi, assim, um fofo, uma pessoa gentil demais comigo, a todos os meus amigos que estão assistindo, né, que são muito queridos, aos meus familiares, a minha irmã, que é um exemplo de educadora, uma pessoa fantástica, né, que tem aí 35 anos de educação, uma pedagoga maravilhosa, gestora, contadora de história. Então, ela é uma das pessoas que me inspirou, né, para ir para a educação, que me deu esse modelo, exemplo. E assim, né, eu queria fazer um fechamento aqui, e eu vou citar o Ariano Suassuna, que eu amo, e que eu acho que ele é sábio em todos os sentidos, né? Então, quando a gente fala em educação, muitas pessoas são pessimistas, e aí alguns falam assim, nossa, você é muito otimista com relação à educação. Então, eu vou citá-lo, né? Eu vou parafraseá-lo, que ele dizia o seguinte, que o positivismo demais, né, a pessoa muito otimista, ela chega a ser ingênua, e a pessoa que é muito pessimista, ela é muito amarga. Então, eu vou me classificar, assim como ele, como aquele realista esperançoso. Então, eu tenho esperança de que a gente consiga melhorar em todos os sentidos. Por isso que eu estou tentando fazer a minha parte, né? E falando aí tem uma ONG, né, que citou, eu me coloco à disposição, viu, Cobra, para ajudar, para atuar, para fazer voluntariado, porque eu amo e faço com muito prazer. Boa. Joananias Moreira, por gentileza. Primeiro, Cobra, você atenda logo o José Alberto, que ele ligou e falou que ligou, você não atendeu ele hoje. Por favor, atenda ele, tá bom? Estou procurando. Então, assim, vou te passar o telefone, você vai ligar para ele daqui a pouco, tá bom? Agradecer aqui a todos os internautas que vieram conosco agora aqui, os alunos da professora Sandra, familiares e filhos, o Cobra, né, todos os nossos amigos, companheiros e companheiras aqui, agradecer mesmo pelo bate-papo, como a gente diz aqui, o Cobra fala que não é um bate-papo, é um interrogatório. Então, assim, você vê que as perguntas vêm muito rápido, você não consegue fazer tudo, vai fazer as perguntas, e as pessoas têm que entender, às vezes, que você não consegue fazer todas as perguntas. Se a gente conseguisse fazer todas, seria maravilhoso de ficar aqui 2 horas, mas tem um tempo que a gente tem que cumprir, o Facebook também é muito chatinho, se a gente passar de certo horário, ele começa a cortar os comentários, então as pessoas têm que começar a entender. Se desse, fazia vários comentários, tinha um comentário da Vera aqui, a gente precisava comentar, da Joyce, tinha muitas perguntas aqui ainda, do Antônio Vieira. Então, assim, é difícil, mas agradecer a todos, agradecer a professora, o Cobra, e todos os internautas, e uma boa noite a todos. Eu só mandar um beijinho pro meu filho, Cobra. Oi? Beijo pro meu filho, Yudi,
Que eu amo. Um beijão pro Yudi aí que tá conosco. Pessoal, eu tô aqui, eu tô trabalhando. Quem não, às vezes o pessoal fala, não tá prestando atenção, mas não é. É que aqui a gente é uma equipe, a gente fica aqui trabalhando com os números e de vez em quando o Facebook ele dá uma bugada aqui, a gente vai lá num outro grupo, o pessoal nos bloqueia, a gente vai para um outro, desbloqueia, vai para um lugar. Então a gente não para aqui não, mas parabéns, professora, gostei demais. Como eu disse, a produção do Papo Democrático vai entrar em contato com a sua secretária para estar marcando uma nova live, tá bom? Gente... Ô, Cobra, deixa o espaço. Quem quiser fazer uma live conosco, entra em contato aqui. A gente foi um papo assim bom, democrático, a gente está aberto. Não é um papo chato, mas um papo bom, a gente tá aberto aqui, tá bom? A Valéria diz o seguinte, o Cobra tá se comportando muito bem, né? Porque é o seguinte, estou na frente de uma psicóloga, vai que eu dou vexame aqui e ela já manda uma cartinha dizendo que tem que me internar. Professora, faz o coraçãozinho, que é a marca registrada do nosso programa, para não ter dúvida e para deixar que o amor está no ar, tá bom? Beijos e abraços, cheiros e amassos. Obrigado pela audiência de vocês, mais um Papo Democrático. Até a semana que vem, porque ninguém é de ferro e amanhã sextou literalmente. Fique com Deus, Deus abençoe a todos. Valeu, forte abraço. Obrigado, professora. Obrigado, Joananias. Até a semana que vem. Valeu. Um abraço. Um abraço.